Você tem dipirona em casa? Claro que tem. Praticamente todo brasileiro já usou esse medicamento que é campeão absoluto para tirar a dor no Brasil. Mas eu tenho uma pergunta crucial para você. Será que você realmente sabe quando deve tomar, quando não deve? E principalmente, por que alguns países proibiram esse remédio tão comum? Sabia que doses diferentes têm efeitos diferentes? Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular, sou fã de carteirinha da dipirona e hoje vou abrir essa caixinha de segredos. Fica comigo até o final porque eu vou revelar informações que podem literalmente fazer a diferença na sua saúde e na da sua família. Vamos começar pelo básico, mas de forma que você nunca mais vai esquecer. A dipirona, conhecida por marcas como Novalgina, Anador, Lisador, tem várias outras também, é como um desliga-alarme do nosso corpo. Imagine que a dor é o alarme de incêndio do organismo, disparando para avisar que algo não vai bem. A dipirona age como um técnico especializado que vai até o painel de controle e desliga esse alarme barulhento, interrompendo os sinais de dor que chegam ao cérebro. É importante entender isso, porque ela não trata a causa. Ela só vai desligar o sintoma. E ela tem três poderes principais: analgésica, ou seja, alivia a dor, antitérmica, que é quando baixa a febre, e anti-inflamatória leve, com capacidade fraca de reduzir inflamações. E aqui vai um segredo que poucos sabem: ela é considerada mais segura para o coração do que os outros anti-inflamatórios comuns. Por isso, ela é amplamente usada em hospitais e para pessoas com problemas cardíacos. Essa é a pergunta de ouro que recebo todos os dias. Doutor, dipirona resolve minha dor de cabeça? Para dores de cabeça tensionais, aquelas que aparecem depois de um dia estressante, a dipirona é altamente eficaz e há uma boa razão para isso. Já para enxaqueca, que afeta milhões de brasileiros, a história é um pouco diferente. A enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça forte, é uma condição neurológica complexa que pode vir com náusea, sensibilidade à luz e ao som. Nem sempre ela é tão eficaz na enxaqueca. Então a dica de ouro é: se você sofre de enxaqueca, tome a dipirona logo nos primeiros sinais da crise. Muitas vezes ela consegue cortar o episódio antes que ele se torne insuportável. Mas atenção, para enxaquecas frequentes você precisa de tratamento específico orientado por um médico especialista. Aqui vem um assunto que gera mais dúvidas. Doutor, se a dipirona é proibida nos Estados Unidos, ela é perigosa? A resposta é: não é bem assim. A proibição aconteceu nos anos 70 por causa de um efeito colateral raríssimo chamado agranulocitose, uma diminuição perigosa dos glóbulos brancos do sangue. Mas vamos colocar isso em perspectiva. O risco é de aproximadamente um caso para cada 1 milhão de pessoas que usam o medicamento. Se todo mundo no Brasil usasse dipirona, teríamos só 200 casos. Mas para você ter uma ideia, é mais provável ser atingido por um raio. Eu nunca vi nenhum caso de agranulocitose, já perdi a conta de quantas vezes vi alguém ou prescrevi para alguém a dipirona. Aliás, não conheço nenhum outro médico que tenha visto um caso desses, ou pelo menos que tenha contado. Mas fui pesquisar na literatura e encontrei um relato de caso, mais ou menos, por ano no mundo todo. É muito mais comum um evento alérgico a ela. Aqui no Brasil, na Europa e em mais de 100 países, os órgãos de saúde consideram que os benefícios superam e muito esse risco mínimo. Os efeitos colaterais mais comuns que você pode sentir são sensação de moleza, uma derrubada, leve queda da pressão arterial, sonolência. Eu tenho até paciente que diz usar para dormir bem, mas pelo amor de Deus, não faça isso, existe coisa muito melhor. E o melhor de tudo é ver o nosso vídeo sobre isso e assinar o nosso canal. Você já teve algum efeito colateral com a dipirona? Comenta aqui enquanto continua assistindo. Aliás, outra pergunta é: se a dipirona é proibida nos Estados Unidos, eu posso levar na viagem? E sim, pode levar, mas em quantidade de uso pessoal e melhor ainda com uma receita médica traduzida. Agora, posso te contar uma opinião pessoal? Sinceramente, eu acho que os Estados Unidos só entraram nessa crise de vício de analgésicos fortes porque eles não tinham acesso à dipirona. É isso mesmo. Em vez de um remédio simples e eficaz como usamos aqui, eles passaram a tratar dores leves com opioides fortíssimos como a oxicodona e o fentanil. E o que veio depois? Uma epidemia de dependência e overdose e bilhões em lucros para as farmacêuticas. Enquanto isso, aqui no Brasil, usamos a dipirona há décadas sem esse tipo de problema. Faz pensar, né? E aí, você concorda? Acha que a dipirona poderia ter evitado tudo isso? Comenta aqui. E se eu fosse
norte-americano viria para o Brasil comprar dipirona ao invés de usar o que eles prescrevem lá? E já que estamos falando de efeitos e perigos, o próximo passo é talvez o mais importante: como usar a dipirona com total segurança. Vamos falar sobre as dosagens da dipirona e como ela pode ajudar em diferentes situações. Primeiro, vamos abordar o efeito analgésico, que é o alívio da dor. Para dores leves e moderadas, os adultos podem tomar entre 500 mg e 1 grama por dose, até 4 vezes ao dia. Mas é importante lembrar, nunca ultrapasse 4 gramas em um dia. Se você optar pelas gotas, a recomendação é 20 a 40 gotas, que equivalem a 500 a 1000 mg. Também 4 vezes por dia. Para crianças, a dosagem é de 20 mg por quilo de peso, podendo ser repetida até 4 vezes por dia. Quando falamos de dor moderada a intensa, uma dose única de 500 mg pode trazer um alívio eficaz para cerca de 70% dos pacientes. E se a dor for mais forte, doses de 1 grama podem ser utilizadas. Agora vamos falar sobre o efeito antipirético, que é a redução da febre. A dosagem padrão para adultos é de 500 mg a 1 grama de novo, muda os intervalos, que aí vai ser de 6 em 6 horas. Para as crianças, a recomendação é a mesma, de 20 mg por quilo de peso, podendo ser repetida também a cada 6 horas. E aqui vão algumas dicas práticas que podem fazer a diferença no seu tratamento. Primeiro, tome a medicação após as refeições para proteger o estômago. É fundamental também beber bastante água, pois isso ajuda a evitar a queda da pressão. Se você sofre de enxaqueca, tome o remédio assim que sentir dor. Não espere piorar. E se você tem pressão baixa, é melhor tomar um remédio e descansar, evitando dirigir nesse momento. Essas orientações podem ajudar a garantir que você aproveite ao máximo os benefícios da dipirona. Agora, se tiver dificuldade para respirar, inchaço no rosto ou garganta, coceira intensa pelo corpo, febre que não passa com o medicamento, procure ajuda médica imediatamente. Existem sim algumas situações em que a dipirona não deve ser utilizada. É importante evitar o uso se você tiver alergia conhecida a esse medicamento. Se a sua pressão arterial já estiver muito baixa, se tiver problemas na medula óssea ou se estiver grávida, a menos que tenha recebido orientação médica. É preciso ter um cuidado especial com alguns grupos, como os idosos, por exemplo. Eles podem ser mais sensíveis aos efeitos da dipirona. As crianças também devem usar esse medicamento apenas com orientação de um pediatra. Além disso, se você estiver tomando medicamento para pressão arterial, é bom saber que a dipirona pode sim potencializar o efeito hipotensor. E lembre-se, nunca misture a dipirona com álcool, pois essa combinação pode sim sobrecarregar o fígado de forma perigosa. Doutor, é melhor a dipirona ou paracetamol? Essa pergunta parece direto. Vamos falar sobre quando usar cada uma. Use a dipirona se a dor for mais intensa, se você estiver com febre alta ou se tiver problemas cardíacos, pois ela é mais segura do que os anti-inflamatórios. Também é uma boa opção se você estiver sofrendo de enxaqueca. Agora, o paracetamol é a escolha ideal se você tiver uma pressão baixa, se for alérgico à dipirona. Ele é uma boa alternativa se você precisar dirigir, já que ele vai causar menos sonolência. Além disso, é recomendado para crianças pequenas e é o mais suave para o estômago, mas ele pode ser mais perigoso para o fígado. E aí? Me conta, você é do time da dipirona ou time do paracetamol? Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde se tiver dúvidas. A dipirona é sim uma grande aliada na nossa caixinha de remédios quando usada corretamente. Ela é um analgésico eficaz e seguro para a maioria das pessoas, para dores de cabeça, dores pelo corpo e febres ocasionais. Vejo muitas pessoas que ficam sofrendo com a dor e evitam tomar o medicamento. O segredo não é ter medo do medicamento, mas sim respeitá-lo e principalmente ouvir os sinais do corpo. O que é realmente importante é entender que ao tirar a dor, você não está tratando a causa. Você deve investigar a origem do problema com seu médico e tratar a causa, não só o sintoma. Se esse vídeo esclareceu suas dúvidas, deixe um like e compartilhe com quem você se importa. Me conte nos comentários qual a sua experiência com a dipirona, para que situação ela é a sua primeira escolha. Lembre-se, informação de qualidade é a melhor prevenção e a melhor informação você encontra aqui no nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações, toda semana trago informações que podem transformar seu cuidado com a saúde. E no próximo vídeo vou falar sobre os 3 remédios que parecem inofensivos, mas escondem perigos que muita gente ignora.